Paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre Elias, um homem que serviu a Deus e que tinha o seu coração voltado ao amor de Deus, à prática de tudo aquilo que Deus o convidava a viver. Ele estava em uma situação onde mais de 400, para ser exato, 450 profetas de outro Deus estavam o desafiando. Na verdade, Elias desafiou esses 450 profetas. Eles tinham um Deus que se chamava Baal e Elias tinha o Deus que nós conhecemos como Jeová, o Deus de Israel. E esse Deus é o Deus que nos enviou Jesus Cristo. O Deus de Baal era um Deus que eles acreditavam, mas que não tinham fundamentos e nem provas para contestar que ele realmente existia. A prova de que Deus existe é até um pouco complicada, porque a fé ela requer simplesmente de acreditar sem ver. E eles acreditavam sem ver no Deus de Baal. E Deus, vendo isso, precisou de mostrar ao povo que existia realmente um Deus que poderia manifestar o seu poder ao povo. E se somente pela fé seria até complicado, porque qualquer um poderia acreditar no que quisesse. Então, Deus se utilizou de Elias para mostrar àquele povo que havia um Deus verdadeiro, que entre ele e Baal, que ele seria o Deus que poderia agir diante do povo e mostrar que era o Criador e que tanto poderia criar como poderia destruir toda a humanidade. Mas ali, Deus colocou Elias para fazer uma amostra da sua existência, para mostrar às pessoas que existe um Deus verdadeiro, sim, que ele pode se manifestar. Porque senão, nós poderíamos acreditar em qualquer Deus, porque a fé nos acondiciona exatamente a acreditar sem ver. Mas ele nos deu provas através dos seus profetas, através de Jesus Cristo, através da manifestação do Espírito Santo, de que ele realmente existe. Na história de hoje, Elias estava diante de 450 profetas que ele os desafiou a provar que o Deus deles existia. Então, montaram ali, prepararam 2 holocaustos e Elias iria sacrificar o seu holocausto e propôs que eles fizessem o mesmo e colocassem sobre esse amontoado de lenhas para que o Deus deles pudesse colocar fogo naquele holocausto. E o mesmo Elias iria fazer. Então, começaram logo pela manhã, prepararam o seu holocausto, colocaram sobre as lenhas, as madeiras que prepararam e ficaram invocando ali o dia inteiro, praticamente da parte da manhã até o meio-dia, ficaram invocando ao Deus deles para que manifestasse ali as chamas, o fogo, para que pudesse queimar aquele holocausto. Porém, isso não aconteceu. Gritaram, pediram, suplicaram, mas o Deus deles não atendeu eles. Então, foi a vez de Elias mostrar se o Deus dele agiria ou não agiria, como aconteceu com os profetas de Baal. Então Elias fez o mesmo procedimento, colocou o novilho sobre as lenhas, só que ele foi um pouco mais ousado. Ele pediu que trouxessem água e jogassem sobre o holocausto e a lenha. E como sabemos muito bem, se jogamos água sobre o holocausto e sobre a lenha, dificilmente nós conseguiríamos colocar fogo em algo que está molhado. Então ele pediu que jogasse água. Mas ele, não satisfeito, pediu que jogasse mais uma vez. E pediu pela 3ª vez. E assim se formou uma poça d'água, uma grande quantidade de água, e a lenha estava toda molhada. Então, nesse momento, Elias orou a Deus e pediu que se manifestasse ali naquele momento diante de todos aqueles homens. E foi o que aconteceu. Deus enviou do céu fogo e queimou o holocausto, como nós conhecemos muito bem a história. Ali foi a manifestação de Deus para que hoje nós pudéssemos acreditar no Deus de Israel, não em Baal.
porque senão teríamos dois deuses diferentes para acreditar com a nossa fé. Mas, tendo provas, isso mudaria tudo. E isso aí foi uma forma de Deus nos dar a prova de sua existência, mostrando que através de Elias nos deu a capacidade de entender que ele pode fazer as coisas e que o Deus dos profetas de Baal não poderiam fazer nada, mostrando-nos que existem deuses falsos e que existem deuses verdadeiros. Nós, nos tempos de hoje, não temos tantos deuses assim como aconteciam naquela época, mas nós idolatramos outras coisas mais do que o Deus que nós deveríamos idolatrar e amar. Idolatramos futebol, idolatramos políticos, idolatramos às vezes até mesmo pessoas, artistas, pessoas que estão no mundo da fama. Essa idolatria é como adorar um Deus de Baal. Eles não podem fazer aquilo que o Espírito Santo, que é o sobrenatural que nós conhecemos, pode fazer. Eles simplesmente são homens pecadores como qualquer um de nós. E por isso precisamos de ter muito cuidado ao nos referirmos a esse tipo de pessoa. Nós precisamos delas, tanto como um artista, um cantor, nós precisamos dele para ouvir uma boa música, para nos agradar, mas temos que entender que é uma profissão, que aquele cantor está cantando para nos trazer entretenimento e agradar o nosso dia, fazer com que nosso dia seja um dia mais feliz, mas não para o adorar. O mesmo é na política. Precisamos de governantes em nosso país para que possa gerir a administração, a saúde, a segurança, entre tantas outras coisas que o nosso país tem carência em ter cuidado. E por isso é uma profissão que os governantes nossos têm, que é de cuidar da nossa pátria. E entre tantas outras coisas que nós conhecemos que existem pessoas por trás, no futebol, na saúde, no esporte e por aí. Nós não podemos idolatrar esses tipos de coisa, idolatrar uma bandeira de um time ou algo parecido. Se tem que haver idolatria, que seja pelo nosso Deus, que seja pelo um Deus que pode mandar fogo dos céus e queimar uma lenha toda molhada, mas não por homens que não podem fazer praticamente quase nada em relação ao Espírito Santo. O que fazem é manifestação daquilo que é criação de Deus. E todos nós temos as nossas capacidades de correr atrás e buscar sermos pessoas melhores, ainda que tenhamos nossas limitações. Por isso, ame a Deus sobre todas as coisas. E mesmo que haja um político que você simpatize, que goste muito dele, ame-o como você ama a você. Não ame ele mais do que você ou ame ele mais do que o seu irmão, mas ame igual. Todos nós somos irmãos e somos iguais diante dos olhos de Deus. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Salmo Responsorial de hoje. Nosso Salmo Responsorial vem nos trazer o seguinte refrão: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Quando a gente fala guardai-me, ó Deus, isso quer dizer que Deus irá nos pegar pela sua mão e nos colocar em um lugar protegido. Mas é uma escolha nossa ir para esse lugar protegido que Deus tem nos preparado. Como sabemos muito bem, a nossa carne pode ser atingida. Mesmo que você seja um profeta de Deus, que seja um homem que carrega dentro do seu coração a vontade de estar nos caminhos de Deus, você tem que compreender que a sua carne pode ser atingida. Então, não há como Deus proteger de todo a sua carne, porque você irá envelhecer e assim, em um certo momento você irá morrer para poder chegar neste lugar que Deus tem prometido para você e para lhe guardar. Deus leva para os céus, para o reino de Deus, aquele que tem o seu espírito fortalecido no amor. É ali que Deus está para nos cuidar, onde ninguém poderá nos tocar, onde ninguém poderá nos maltratar. Como conhecemos muito bem a história de um dos homens que foi tocado pela própria morte e quase foi morto e maltratado por Satanás,
ele manteve-se firme na fé em Deus, que é Jó. Jó, a carne dele foi tocada e maltratada por Satanás de todas as formas possíveis, porque a nossa carne pode ser tocada, mas o nosso espírito jamais poderá ser tocado por Satanás, desde que você não deixe. Jó, mesmo quase morto, cheio de doenças, cheio de problemas na sua vida, ele manteve a sua alma intocável por Satanás. Apenas seu corpo foi tocado, e por isso a nossa carne é a nossa dificuldade de nos mantermos nos caminhos de Deus. Porque muitos, quando são tocados por Satanás, como aconteceu com Jó, blasfemam contra o Espírito Santo em um dado momento. Caem em tentação, acabam se arrependendo e acham que Deus os abandonou. Porém, nós temos que compreender que a nossa carne perece, que nós iremos morrer e que o nosso fortalecimento tem que ser no Espírito. Quando morrermos, quando perdermos a nossa carne e ela perecer e não a tivermos mais, que o nosso espírito esteja íntegro para receber o reino dos céus. Porque o que Deus irá receber de nós não é a carne. A carne, repetindo o que eu disse, a carne morre, a carne perece, o espírito não. O espírito irá perecer somente se você ficar do lado de Satanás. Aí sim, porque chegará um dia em que Cristo voltará e ficará somente vivo aqueles que estiverem com o espírito puro. Aqueles que não estiverem, a palavra diz que serão arrancados e jogados no fogo do inferno junto com Satanás. Eles irão acompanhar Satanás e irão desfrutar de toda a perdição junto com Satanás. Agora, aqueles que servem a Deus, Deus irá os guardar. É aonde vem a nossa palavra de hoje. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Se você cumpre os mandamentos de Deus, mantenha a sua fé fortalecida em acreditar que Jesus Cristo é seu Salvador, prepare-se para ser cuidado por Deus, para ser guardado por Jesus Cristo e viver no reino dos céus. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nosso Evangelho de hoje vem nos falar sobre as nossas Escrituras. Desde o início dos tempos, Deus tem preparado homens para poder trazer ensinamentos para cada um de nós. E em um dado momento, nós sabemos muito bem que Deus precisou até de criar regras para que o povo não ficasse pecando, não ficasse fazendo coisas erradas. Uma das situações que nós sabemos muito bem foi com Moisés. Moisés retirou um povo da escravidão, o levou para o deserto à procura da terra prometida, só que durante essa jornada da procura da terra prometida, aquele povo começou a pecar, começou a buscar outros deuses para poder receber ajuda, porque estavam há anos andando debaixo de sol, passando fome, passando sede, passando necessidade, vivendo uma vida muito difícil e não conseguiam alcançar a terra prometida. Mas Deus tinha como profeta Moisés e decidiu conversar com Moisés. E Moisés negociou com Deus uma forma de poder ajudar aquele povo, porque eles haviam sofrido muito. Para tirarem eles de um certo reinado, de uma certa vida de escravidão, trazer para o deserto e todos morrerem ali, seria algo até um pouco complicado para Moisés, porque Moisés havia prometido a eles que encontraria a terra prometida. E Deus, olhando para Moisés e tendo piedade de Moisés e daquele povo, decidiu ajudá-los a alcançar a terra prometida. Então Deus percebeu que aquele povo precisava de se organizar. E para organizar uma sociedade é necessário pôr regras. Hoje nós temos um trânsito organizado porque existem regras para isso. Ninguém sai matando o outro por aí porque existem regras para isso. E várias outras situações, como roubos. Ninguém sai por aí roubando porque existem regras. Então Deus decidiu entregar a Moisés as regras para que aquele povo pudesse andar corretamente.
E foram 10 regras que nós conhecemos muito bem. A primeira delas é amar a Deus sobre todas as coisas. E seguindo as outras que nós conhecemos muito bem também, elas se baseiam basicamente em amar ao próximo como a ti mesmo. Boa parte delas, pelo menos 70% dos nossos 10 mandamentos são baseados em amar ao próximo, em ter cuidado com o seu irmão, em respeitá-lo. E Jesus Cristo, com a vinda dele, ele nos entregou somente 2 mandamentos. E por isso algumas pessoas pensavam que Jesus veio para mudar as leis, porque haviam várias leis desde o início dos tempos até os tempos que Jesus veio, haviam várias leis para se respeitarem. Entre elas, havia uma lei que se a mulher traísse o marido, deveria ser apedrejada. Mas Jesus Cristo disse que devemos amar ao próximo como a ti mesmo. E amando ao próximo como a ti mesmo, você não apedrejaria alguém e mataria uma pessoa para retirar a vida dela, sendo que ela poderia sofrer uma conversão. Jesus Cristo acredita sempre que há a oportunidade das pessoas se converterem. E Jesus sabe muito bem que a carne perece, que a carne irá morrer, que todos nós iremos morrer. E é que somente o Espírito que prevalecerá. Então, se uma pessoa é pecadora, como aconteceu com Paulo, que matava aquelas pessoas que levavam a palavra de Deus, ele era um homem ruim, era um homem que servia a sua pátria e servia aos seus líderes de forma a tentar destruir o cristianismo, a destruir aquele que era cristão e servia a Deus. Porém, mesmo ele fazendo tudo errado, fazendo aquilo que não tem nada a ver com as leis, que era perseguir, maltratar, sacrificar pessoas que eram parte do amor de Deus, ele recebeu a salvação. Mas por quê? Porque ele converteu o seu coração. Ele se tornou uma pessoa diferente. Então aquele que é pecador, que faz coisas erradas, que anda nos caminhos errados, pode sofrer uma mesma conversão que Paulo sofreu na sua vida. E muitas vezes nós não acreditamos nisso. Às vezes vemos pessoas que saíram do mundo das drogas e hoje são pastores. E nós temos que dizer graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Muito melhor do que se ele tivesse permanecido no mundo das drogas. Se ele está dentro da igreja levando a palavra de Deus, ele sofreu a conversão que Paulo sofreu na sua vida. Se tornou uma pessoa melhor. É claro que nós temos que compreender que existem pessoas hipócritas. É claro que existem. Mas nós temos que torcer para que elas, dentro da sua hipocrisia, abram os olhos e percebam que estão erradas e se convertam a tempo. Porque aquele que é cristão, ele irá agir como Jesus, que é ter a esperança de que todos irão se converter e ir para o reino dos céus. Que todos nós nos desgarraremos dessa carne que nós temos e nos preocuparemos com o nosso espírito. O Cristo que veio para nos salvar, ele não tinha preocupações com bens materiais. Hoje nós temos porque temos família para cuidar. E nós temos as nossas responsabilidades de colocar alimento na boca dos nossos filhos, de colocar alimento na boca da nossa esposa, do nosso marido, de ajudar dentro de casa, de sermos uma família. Essas responsabilidades requerem de nós um esforço de trabalhar e conseguir bens materiais para oferecer um conforto às pessoas que nós cuidamos. Mas isso não desencarrega de nós a prática do amor diário. Conquiste os seus bens materiais amando ao próximo como a ti mesmo. Não roube, não tente tirar vantagem das pessoas, não maltrate, não xingue. Seja amor, o reflexo, a presença de Deus na vida do seu irmão. Essa é a nossa reflexão do nosso Evangelho de hoje. Aproveitando hoje para deixar mais um abraço aqui para o pessoal que acompanha o nosso canal. Vamos ler aqui hoje algumas mensagens das pessoas que nos enviaram. A Cláudia Barbosa, a gente deixa aí um abraço muito forte para ela. Cláudia Barbosa, muito obrigado pelo seu carinho.
Vou deixar um abraço também para a Odete Sobral, que deixou a seguinte mensagem para a gente. Bom dia, missionário, a paz esteja contigo. Lindíssima esta reflexão de hoje. Obrigada pelo abraço, sinta-se abraçado também. Deus o abençoe sempre. Muito obrigado, Odete Sobral, que a paz do Senhor esteja sempre contigo. Tem aqui também o Papetão 21, que colocou: meu nome é Cleonice, sou mãe desse rapaz que está na foto, seminarista Peterson. Ele que fez a conta, por isso tá a foto dele. Me manda um abraço, estou esperando, viu? Estou sempre contigo, gosto demais. A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Obrigado a Cleonice ou Cleonice. Muito obrigado pelo carinho. A gente gosta muito quando as pessoas estão buscando o conhecimento da palavra de Deus, muito mais do que eu digo, as ações que nós devemos praticar com o ensinamento da nossa palavra. Então, a dúvida, tem que pegar a Bíblia, dar uma lidinha nela para conhecer a palavra de Deus e veja que você é uma pessoa de coração aberto. A nossa câmera aqui, a gente tem uma limitação, de tempo. Então o nosso tempo é muito curtinho para poder fazer os vídeos, acabou cortando aqui, mas aí fica o nosso abraço aí para Cleonice e que a paz do Senhor esteja contigo, Cleonice. Vamos deixar também com a Doreci Nascimento, que colocou aqui: eu agradeço muito por essa atenção, Senhor missionário, e todos do canal e todos que estão fazendo orações uns pelos outros. Meu muito obrigado. Doreci Nascimento é uma pessoa muito especial para a gente aqui, a gente gosta muito dela. Desde o início aqui do nosso canal, que a gente está trabalhando, levando a palavra de Deus, tentando evangelizar, ela está nos acompanhando e a gente fica muito feliz com isso. A Milena Aparecida também, sempre nos acompanhando aqui. Milena, muito obrigado pelo seu carinho e que a paz do Senhor esteja com cada uma de vocês aí, com toda a sua família. A minha mãe também, sempre uma pessoa que, quem conhece, se apaixona por ela, uma pessoa muito coração grande, aberto, um coração enorme. Ela é mãe de 6 filhos, uma pessoa que viveu uma vida razoavelmente muito simples, então tem um coração muito humilde, um coração que não cabe no peito dela. Então é uma pessoa que merece todo o meu respeito, os respeitos dos meus irmãos e de toda a comunidade que conhece ela, que nunca maltratou ninguém. Ela é puro amor e pura evangelização e reflexo do que Cristo é para cada um de nós. Então deixo meu abraço para minha mãe e por hoje vou me encerrar e amanhã teremos mais vídeos e mandaremos mais abraço para vocês aí que nos acompanham. E que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.